Então, começando a parte 2, a gente vai continuar aquele exercício do pórtico que a gente estava fazendo, né? Então, a gente tinha calculado o caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3, a gente definiu os diagramas de cada caso. O que a gente precisa agora? Calcular os deslocamentos. Antes disso, vamos calcular o EI, né? Então, módulo de elasticidade é 2,5 vezes 10 a sétima. E todos os meus elementos têm 20 centímetros de base, 40 centímetros de altura. Então, fazendo essas contas aqui, eu chego que EI é 26.666,67 quilonewtons vezes metros quadrados, tá? E aí agora que o bicho pega, porque a gente vai precisar calcular um monte de deslocamento, tá? Vamos só definir quais deslocamentos a gente precisa calcular, depois a gente faz certinho quais casos que vão entrar em cada deslocamento. Então, ó, referente ao caso 0, eu vou precisar calcular ΔI, 0, ΔII, 0 e ΔIII, 0. Referentes ao caso 1, eu preciso calcular ΔI, 1, ΔII, 1 e ΔIII, 1. Referentes ao caso 2, ΔI, 2, ΔII, 2 e ΔIII, 2. E referentes ao caso 3, ΔI, 3, ΔII, 3 e ΔIII, 3. Aqui, alguns deles são iguais, né? Então, por exemplo, ΔI, 1 é igual ao ΔI, 2. ΔIII, 1 é igual ao ΔI, 3. ΔIII, 2 é igual ao ΔII, 3. Então, vou precisar calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, 9 deslocamentos que a gente precisa calcular. Seriam 12. Então, a gente conseguiu eliminar 3 aí. Então, ó, o ΔI, 0, ele envolve o caso 1 e o caso 0. O ΔII, 0 envolve o caso 2 e o caso 0. O ΔIII, 0 envolve o caso 3 e o caso 0. O ΔI, 1 envolve o caso 1 e ele mesmo. O ΔII, 2 envolve o caso 2 e ele mesmo. E o ΔIII, 3 envolve o caso 3 e ele mesmo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora os que são iguais, né? O ΔII, 1, que é igual ao ΔI, 2, é o caso 1 e o caso 2. O ΔIII, 1, que é igual ao ΔI, 3, é o caso 1 e o caso 3. E o ΔIII, 2, que é igual ao ΔII, 3, é o caso 2 e o caso 3. Então, é bastante coisa, tá? A gente precisa fazer 9 combinações. Vamos começar então com o ΔI, 0, que eu vou misturar o caso 1 com o caso 0. Então, vou escrever aqui. Deixa eu ver. Focar na minha folha. Então, ΔI, 0. Eu vou pegar, então, ó, botar até aqui. Diagrama do caso 0, eu só tenho momento nessa viga de cima. Então, quando eu for misturar com o caso 1, ó, só vou pegar o da viga.
Então, no caso 0, é uma parábola para baixo e no caso 1 é um retângulo para cima. Então, eu tenho aqui uma parábola com altura de 20 e 4 metros de comprimento. E o caso 1, que é 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, eu vou precisar pegar minha tabela aqui de Kurt-Beyer e eu vou combinar uma parábola com um retângulo, ó, 2/3 de SIK. Um tá para baixo, um tá para cima, é uma combinação negativa. Então, 2/3 de SIK menos 2/3 S, 4 metros, I é 20 e K é 3. Isso aqui dá menos 160, tá? Para calcular o deslocamento, eu pego esse menos 160 e divido por aí. Isso aqui dá menos 0,006 metros ou menos 6 milímetros. Então, esse é o delta 10. Vamos agora para o delta 20. Que eu vou pegar o caso 0, que é igual, que é uma parábola para baixo com altura de 20 e comprimento 4 metros. E o caso 2, ó, eu tenho um triângulo, 2 para baixo e 2 para cima. Eu vou assumir, o que eu vou fazer aqui, tá? Tem dois jeitos de fazer, os dois vão dar iguais. Ou eu misturo na tabela, ó. Eu pego essa meia parábola e misturo com o triângulo tem que estar para o outro lado da altura da parábola. Então, triângulo com meia parábola. E faço isso 2 vezes, os dois vão estar para baixo, o outro um para cima, um para baixo. Ou eu pego esse triângulo e finjo que ele é um trapézio, sendo que uma altura vai ser positiva, que está para baixo, e uma negativa, que está para cima. Os dois caminhos vão dar iguais, que vai dar 0 isso aqui. Por que vai dar 0, Helena? Porque o triângulo, os dois têm altura igual. Então, se eu observar, né, ele cruza o 0 bem no meio do vão. É 2 metros, 2 metros. Se eu pegar meia parábola com triângulo, ó, esse com esse, vai dar positivo, que os dois estão para baixo. Esse com esse é o mesmo valor, só que vai dar negativo, porque tem um para baixo e um para cima. Então, se eu fizer meia parábola mais triângulos, né, eu vou ter que fazer esse com esse e esse com esse. Vai dar 0, porque um vai dar uma coisa positiva, o outro vai dar exatamente a mesma coisa, só que negativo. Eu posso fazer um trapézio também. Eu falo que o K1 vale 2 e o K2 vale menos 2, tá? Então, eu chamei a altura para baixo de positiva e para cima de negativa. Então, vou fingir que os dois estão para baixo. Então, vou fazer uma combinação positiva de parábola com trapézio. Ó. Então, vou pegar parábola com trapézio. 1/3 de SI, K1 mais K2. 1/3 de SI, K1 mais K2. E aqui, ó, o K1 é 2 e o K2 vale menos 2, isso aqui vai zerar.
Então, dos dois modos, vai zerar. Então, meu deslocamento ΔH, 0, ele vale 0, tá? Não tem. Vamos, então, para o deslocamento ΔH, 0. Caso 0, com o caso 3, que está nessa folha mesmo, ó. Então, é um retângulo para cima de altura 1. De base 4 e altura 1. Parábola está para baixo, retângulo para cima é uma combinação negativa. Então, vou combinar, ó, parábola com retângulo, 2/3 de SIK. Menos 2/3 de S, que é 4, e altura da parábola 20, K, altura do retângulo 1. Isso aqui dá menos 53 e 33, né? Então, se eu fizer ΔH, 0, eu pego esse menos 53 e 33 divido por EI. Isso aqui dá menos 0,002 metros ou menos 2 milímetros. Então, esse é o ΔH, 0. Vamos agora, então, para os que são iguais, né? ΔH, 1, ΔH, 2 e ΔH, 3. ΔH, 1. Então, deixa eu pegar na minha cola aqui, né? ΔH, 1 é o caso 1 com ele mesmo, ó. Então, vou mostrar o caso 1 aqui para vocês. Caso 1. Então, eu tenho... aqui é o seguinte, eu tenho na viga um retângulo para cima e nos pilares eu tenho triângulos para fora. Então, quando eu for combinar esse pilar com esse pilar, 2 triângulos para fora. Esse pilar com esse pilar, 2 triângulos para fora. É só para falar que vai ter 2 vezes a mesma combinação, né? Então, ó, o que eu tenho? No pilar, então, da esquerda, eu tenho um triângulo de 3 de altura e 3 aqui de base. E eu vou combinar o diagrama com ele mesmo. 3 e 3. Se eu fosse... Então, isso aqui, como os dois triângulos estão apontados para o mesmo lado, né? É uma combinação positiva, né? Porque os dois estão para fora. Se eu fosse pegar aqui, esses dois aqui, ó, né? Quando eu for fazer o pilar da direita, triângulo aqui, essa altura é 3 e aqui é 3 também. E ele tá para fora e eu vou combinar com o outro que tá para fora também. Então, vai ser exatamente a mesma combinação, as duas positivas, dessa aqui. Então, eu posso pegar essa combinação e fazer ela 2 vezes, que aí eu já tô pegando o pilar da direita e o pilar da esquerda, né? Então, é isso que eu vou fazer, uma combinação positiva. E eu tenho 2 triângulos, ó, e o ângulo reto do triângulo, os dois estão para o mesmo lado, porque isso é muito importante da gente olhar aqui, ó. Ângulo reto, os dois têm que estar do mesmo lado para eu pegar essa combinação. 1/3 de SIK. E eu vou pegar isso e vou multiplicar por 2, porque tem 2 vezes essa combinação. Então, eu tenho 1/3 de S, que é 3, é o comprimento do triângulo, e a altura de um triângulo, K, a altura do outro. Isso aqui vezes 2. Isso aqui, então, dá 18. Então, peguei os dois, já fiz essa combinação e essa também, né, numa mesma tacada. E agora eu vou pegar para a viga, é um retângulo de 4 metros de comprimento e 3 de altura. Então, eu tenho um retângulo aqui, ó,
3 de altura, 4 de comprimento, e eu vou fazer ele com ele mesmo. Então, os dois estão para cima, então é uma combinação positiva. E aí eu vou pegar aqui retângulo com retângulo, S e K. S, 4 metros, I, altura de um retângulo, K, altura do outro retângulo. Isso aqui dá 36. E aí, então, o delta 1, eu vou pegar 18 e 36 e vou dividir isso aqui por aí. Isso aqui dá 0,00202 metros, que dá 2,02 milímetros, tá? Esse é o delta 1. Vamos combinar agora o caso 2 com ele mesmo. Fazer o delta 2,2 então. Então, vamos olhar o caso 2 aqui, que ele é o mais esquisitão. Deixa eu só fazer isso pra cá. Caso 2, ó. Eu tenho, então, quantos triângulos de 2 metros de comprimento e altura 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 triângulos iguais. Então, não precisa fazer 4 combinações. Eu posso fazer uma para essa, uma para essa, uma para essa, uma para essa, ou posso pegar essa e ver, pô, é o mesmo triângulo que aparece 4 vezes. Então, eu tenho 4 vezes essa combinação aqui, né? Então, eu tenho, ó, vou pegar dessa barra um triângulo de 2 para 2. Então, aqui, ó, 2 de altura, 2 de comprimento. Como eu combino o diagrama com ele mesmo, ó, o que eu tô combinando sempre vai ser igual ao que eu peguei. E aí, como eu tenho esse mesmo triângulo, e eu sempre vou combinar com um triângulo igual, né? Ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes, eu posso multiplicar essa combinação por 4. Os dois estão para cima, então os dois são positivos. Triângulo com triângulo, lembrando que, ó, ângulo reto dos dois está do mesmo lado. Então, vou pegar triângulo com triângulo. Os dois triângulos têm que estar com o ângulo reto, esse e esse, do mesmo lado. 1/3 de S e K. E aí, eu estou multiplicando por 4 essa combinação. Então, é 1/3 de S, que é 2, e altura de um triângulo 2, K, altura do outro triângulo 2. Tudo isso vezes 4. Isso aqui dá 10,67. E eu tenho também, ó, no caso 2, um retângulo nos pilares, né? Eu tenho para o pilar da esquerda um retângulo de 2 de altura e 3 de comprimento. E para a direita também, né? Então, ó, eu tenho 2 de comprimento, 3 metros de altura. E como no outro pilar eu vou ter exatamente o mesmo caso, ele aparece 2 vezes então, ó. Eu vou combinar esse com esse mesmo e esse com ele mesmo. É a mesma combinação, porque os diagramas daqui e daqui são iguais. Então, eu posso multiplicar por 2. Retângulo com retângulo, ó. Vou pegar minha tabela.
SIK. E como esses delta 1, delta 22, delta 33, eles sempre são positivos, que eu estou combinando um diagrama com ele mesmo. Então, obviamente, vai estar tudo para o mesmo lado. Retângulo com retângulo é SIK, mas eu estou fazendo duas vezes. Então, S é 3 metros e a altura de um retângulo 2K, altura do outro retângulo 2, e eu estou fazendo essa combinação duas vezes. Então, isso aqui dá 24. E aí, então, o delta 22, eu vou pegar esse, somar com esse. E vou dividir por aí. Isso aqui dá 0,0013 metros ou 1,30 milímetros, tá? Então, esse é o delta 22. Vou fazer agora o delta 33. Então, vou pegar outra folha aqui. Vou fazer o delta 33, que é, vou combinar o caso 3, então o caso 3 está aqui, deixa eu mostrar para vocês. Caso 3 com ele mesmo. Então, olha, eu tenho esse triângulo, retângulozinho de comprimento 2 e altura 1, ele aparece duas vezes. Então, vai ser duas vezes essa combinação. Então, vamos lá. Eita, peraí. Então, vou pegar esse retângulozinho de 2 metros de comprimento, altura 1. E é uma combinação que vai aparecer duas vezes. Os dois estão para baixo, então uma combinação positiva. Retângulo com retângulo, né? Acabamos de ver. SIK. Só que eu tô fazendo duas vezes. Então, vai ser S, 2 metros, e a altura de um retângulo 1, K, a altura do outro retângulo 1, e isso aparece duas vezes. Isso aqui, então, dá 4. Essas contas aqui. Aí eu tenho, ó, para o caso 3, um retângulo de 3 metros de comprimento e um de altura. E aqui, mesma coisa. Então, duas vezes essa combinação de retângulo com retângulo. Então, o meu retângulo agora tá assim, ó. Eu vou combinar ele com ele mesmo. Como é uma combinação que aparece duas vezes, vou multiplicar por 2. Os dois triângulos estão para o mesmo lado, né, para a esquerda. Então, uma combinação positiva. Dois retângulos, né? Então, eu tenho retângulo com retângulo, acabei de fazer essa mesma combinação, é S e K. Só que eu tô fazendo duas vezes ela. Então, S é 2 metros, opa, é 3 metros, cadê minha borracha? Tá aqui. S é 3 metros, I é 1 e K é 1. Tudo isso vezes 2. Então, isso aqui dá 6. E, por fim, na minha viga lá em cima, eu tenho um retângulo de 4 metros de comprimento e 1 de altura. E vou combinar ele com ele mesmo. Os dois estão para cima, então uma combinação positiva. Retângulo com retângulo é S e K. S 4 metros, I é 1 e K é 1 também. Então, isso aqui dá 4. E aí, então, meu delta 33 vai ser 4 mais 6 mais 4, dividido por EI.
Isso aqui dá 0,00052 milímetros ou 52 metros, ou aí multiplica aqui por 1000, 0,52 milímetros. Então, esse é o delta 3,3. Já fiz 6 combinações, agora faltam 3 que são as mais chatinhas, né? Que eu misturo casos aqui. Então, vou precisar fazer o delta 1,2, que é igual ao delta 2,1. Né? Então, o que eu vou pegar? Caso 1 com caso 2. Então, ó, vou pegar meus diagramas aqui. Então, eu vou ter que combinar pilar com pilar, esse pilar com esse pilar, aí esse pilar com esse pilar e essa viga com essa viga. Essas duas aqui não precisa, porque no caso 1, o momento é 0. E aqui vai acontecer algo muito estranho, que é o seguinte, vamos pegar esse pilar, eu tenho um triângulo para fora de 3 e aqui um retângulo para dentro de 2. Então, vamos pegar aqui, ó. No caso 1, eu tenho um triângulo de 3 para fora, 3 metros de altura. E no caso 2, eu tenho 3 metros de altura, 2, só que esse está para fora e esse está para dentro, então uma combinação negativa. Negativa, triângulo com retângulo, ó. Triângulo com retângulo, meio de S e K. Então, isso aqui dá menos meio, S é 3 metros, I é 3 e K é 2. Então, isso aqui dá menos 9. E aí, no outro pilar, ó, do outro lado, eu tenho aqui 3, um triângulo de 3 para fora e um retângulo de 2 para fora. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho esse mesmo triângulo, só que ele está desse lado agora. Então, é 3 e 3. E o meu retângulo continua para o mesmo lado, 2 e 3. Então, agora os dois estão para fora. Então, essa combinação é positiva. E aí, triângulo com retângulo, acabei de fazer, ó, meio de S e K. Então, meio S é 3 metros, I é 3 e K é 2. Isso aqui dá mais 9. Então, esse cancelou com esse, tá vendo? Que era igualzinho os elementos, só que uma vez cada um estava para um lado e na outra vez os dois estavam para o mesmo lado. Então, essa da negativa e essa da positiva, mas o valor é igual, ó, então elas se cancelam, isso aqui dá 0. E falta ainda a gente ver a viga, ó. Eu tenho um retângulo de 3 de altura e 4 de comprimento, e aqui eu tenho um triângulo para baixo e um para cima, que a gente viu isso já, né? Então, eu tenho retângulo 4 metros e 3, e aqui eu tenho um triângulo, ó. Um tá para baixo e um tá para cima, só que aqui é aquele esquema, 2 metros, 2 metros. Então, é exatamente o que aconteceu no caso 2,0, né? Ó, vou pegar ele aqui. Eu mostrei para vocês que como os triângulos são iguais e um tá para cima e um tá para baixo, eles se anulam, né? Na hora, porque aqui uma hora os dois elementos estão para baixo e outra hora os dois estão um tá para baixo e um tá para cima. Então, como esses dois triângulos são iguais, ou seja, eles zeram no meio do vão, se eu separar em dois, fizer triângulo aqui, ou se eu fizer um trapézio, né, com uma altura positiva, outra negativa, vai dar na mesma. E essa mesma é que vai dar 0, aqui
essa conta aqui dá zero. Portanto, o nosso delta 2, que é igual ao delta 1, é menos 9 mais 9, isso aqui dá zero. Mais zero dá zero, esse deslocamento, tá? Então, esse delta 2 e delta 1 dá zero. Agora, então, a gente vai fazer caso 1 com caso 3. Então, delta 1, 3, que é igual ao delta 3, 1, tá? Então, vou pegar aqui caso 1 e o caso 3. Então, vou analisar os dois, ó. Deixa eu ver se aparece os dois. Até que aparece, né? Então, esse é o caso 1, esse é o caso 3. Nessa vigazinha aqui do meio não tem, ainda bem. O que eu tenho então? Ó, retângulo com triângulo, tudo para fora. E aqui, retângulo com triângulo, tudo para fora. Então, posso fazer uma combinação só do retângulo com triângulo duas vezes. E aqui eu tenho retângulo com retângulo, né? Então, vou fazer essa primeiro. Eu tenho retângulo 3 e 3 e aqui um triângulo 1. Aqui eu tenho triângulo 3 e 3 e aqui eu tenho retângulo 1 e 3. Então, vou pegar aqui, ó. E é uma combinação que aparece duas vezes, né? Como eu acabei de falar. Esse com esse aí vai ser igual a esse com esse. Os dois estão para fora, ó, vai ser positivo. Retângulo com triângulo dá meio de S e K. Só que isso aqui aparece duas vezes, então vai ser meio. S é 3 metros e a altura do triângulo 3 e K, a altura do retângulo 1. Só que isso aqui aparece duas vezes. Então, fazendo essas contas, né? Isso aqui dá 9. Deixa eu ver um negócio. E aí eu tenho então agora na viga, ó, um retângulo de 3 com 4. 4 metros, 1. Vou combinar os dois então. Eu tenho aqui um retângulo 4 metros, 3 de altura, com um retângulo 4 metros, 1 de altura. Os dois são para cima, uma combinação positiva. Retângulo com retângulo, ó, S e K. S, comprimento da barra, 4. I, altura de um retângulo, 3. E K, altura do outro, 1. Isso aqui, então, dá 12. Aí, o meu delta 1, 3, que é igual ao delta 3, 1, vai ser 9 mais 12, dividido por EI. Isso aqui dá 0,00079 metros ou 0,79 milímetros. Agora falta a gente combinar o caso 2 com o caso 3. E aí vai acontecer a mesma coisa do outro que a gente combinou com o caso 2, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, nessa barra eu tenho retângulo para baixo,
com um triângulo para cima, então vai ser uma combinação negativa. Nessa barra eu tenho o mesmo retângulo para baixo e o mesmo triângulo, só que para baixo. Então aqui vai ser uma combinação positiva. O valor dessa é igual ao valor dessa, só que essa é uma combinação negativa e essa é uma combinação positiva. Então dá zero isso aqui, né? Certo? Esse com esse dá negativo, esse com esse dá positivo. Só que o valor é o mesmo, porque as dimensões dos elementos que eu estou combinando são iguais. Aí se eu for analisar aqui, eu tenho no pilar, ó, no pilar da esquerda, um retângulo de 1 para fora e aqui um de 2 para dentro. Então, para fora e para dentro, negativa a combinação. E no pilar da direita, ó, eu tenho um triângulo de 1 para fora e aqui um de 2 para fora. Então, essa combinação é positiva porque os dois estão para fora. Se essa é negativa e tem um valor, vamos supor, dá menos 4 aqui. Essa é positiva, vai dar mais 4, porque esse retângulo é igual a esse, né, em área. E esse é igual a esse em área. Então, essa é uma combinação negativa e essa é uma positiva, mas são duas combinações iguais. Então, uma cancela com a outra, ó. Essa e essa se cancelaram e essa se cancelou. E aqui para a viga, né? Igualzinho a gente fez das outras duas vezes, quando eu combino esses dois triângulos iguais, tá aqui, comprimento 2 metros e altura 2, um tá para baixo, um tá para cima, vou combinar com isso aqui, né? Então aqui para baixo e para cima dá negativo e aqui para cima e para cima dá positivo. Ou seja, esse cancela com esse também, né? Esse diagrama ele é todo antissimétrico, então quando eu combino ele com essa combinação toda vai dar zero, que esse cancela com esse cancela com esse cancela com esse. Ou seja, o meu delta 2, 3, que é igual ao delta 3, 2, ele dá zero. Não preciso nem copiar os diagramas aqui, né? Então, ó, dá zero isso aqui. Olha que belezinha. Mas se eu quiser, eu posso combinar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um retângulo de 1 e 2 com um triângulo de 2 e 2 vai dar uma combinação negativa. Aí eu vou pegar o mesmo retângulo, ó, de 1 e 2 com o mesmo triângulo, só que agora para baixo e para o outro lado, peraí. Dois e 2, então um para baixo, os dois para baixo, positiva essa combinação. Aí eu pego na viga principal, ó, 4 metros, 1 de altura. E aqui eu tenho 2 e 2, né? Então aqui é 2 metros e aqui também 2 metros. Isso aqui, essa combinação dá zero, né? Que a gente já estabeleceu duas vezes que esse com esse dá negativo, esse com esse negativo, esse com esse positivo. E o valor é igual, então vai dar zero. Esse com esse são iguais, mas vai dar zero. E falta aqui, ó, eu tenho um retângulo para fora, 3 e 1. E aqui um retângulo para dentro, 2 e 3. Então, tá cada um para um lado, negativo. E depois eu tenho os dois, ó, para cá. Então, 3 e 1 com 3 e 2. Dá positivo. Então, esse cancela com esse cancela com esse e esse aqui já deu zero. Então, esse deslocamento, delta 2, 3, que é igual a delta 3, 2, dá zero. Nossa, falei demais.
Depois de fazer os deslocamentos, a gente precisa fazer a superposição de efeitos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Superposição de efeitos. Que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, delta 1, 0 mais delta 1, x1 mais delta 1, 2, x2 mais delta 1, 3, x3, isso aqui dá 0. Delta 2, 0 mais delta 2, 1, x1 mais delta 2, 2, x2 mais delta 2, 3, x3, isso aqui dá 0. Delta 3, 0 mais delta 3, 1, x1 mais delta 3, 2, x2 mais delta 3, 3, x3, isso aqui dá 0. E aí, o que a gente faz? A gente pega isso aqui e passa para o lado de lá com sinal invertido, né? Então, eu vou ter, ó, delta 1, x1 mais delta 1, 2, x2 mais delta 1, 3, x3 igual a menos delta 1, 0. Delta 2, 1, x1 mais delta 2, 2, x2 mais delta 2, 3, x3 igual a menos delta 2, 0. E delta 3, 1, x1 mais delta 3, 2, x2 mais delta 3, 3, x3 igual a menos delta 3, 0. Eu ia deixar isso para a parte 3, mas vou fazer essas contas agora. Agora, eu tenho todos esses deltas. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 0. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 0. Então, é só eu substituir esses valores. E eu vou colocar os deltas todos em milímetros, né? Então, vou colocar aqui, ó. Dá 2, 0, 2, x1 mais 0, x2 mais 0,79 x3 igual a 6. Aí na equação de baixo dá 0, x1 mais 1,30 x2 mais 0, x3, isso aqui dá 0. E na terceira equação é 0,79 x1 mais 0, x2 mais 0,52 x3, isso aqui dá 2. Olha que legal que aconteceu. Aqui zerou alguns termos, ó. Zerou esse, zerou esse, zerou esse, zerou esse. Então, eu consigo resolver essa equação do meio, ó, que eu tenho 1,30 vezes x2 é igual a 0, então daqui eu tiro que o meu x2 vale 0. Nem preciso pegar ele e substituir na equação 1 e na equação 3, porque aqui o termo que multiplica x2 já é 0. Então, eu caio num novo sisteminha 2 por 2, ó. 2, 0, 2, x1 mais 0,79 x3, isso aqui dá 6. E 0,79 x1 mais 0,52 x3 dá 2. Sisteminha 2 por 2. Para eu resolver, o que eu vou fazer? Aquele jeito lá que eu já fiz algumas vezes e acho que vocês já estão meio acostumados. Eu vou pegar, quero zerar esse termo x1 na hora que eu somar as duas equações. Então, vou multiplicar a equação de cima por 0,79 e a equação de baixo por menos 2,02. Então, vou fazer essas contas aqui, ó. Vai ficar 1,59 x1 mais 0,6241 é 1,5958, né?
vou pôr várias casas, porque eu fiz com várias casas mesmo. Então, 15958x1 mais 0,6241x3 igual a 4,74 e menos 15958x1 menos 1,0504 x3, isso aqui dá menos 404. E aí eu vou pegar essas duas equações e somar. Então, 15958 menos 15958 aqui dá 0. Aí, 0,6241 menos 10504, isso aqui dá menos 0,4263x3. 4,74 menos 404, isso aqui dá 0,7. Então, o meu x3, ele é 0,7 dividido por menos 0,4263. Isso aqui dá menos 1,64. E aí, eu vou pegar esse x3 e vou substituir nessa equação aqui, ó. Então, eu tenho 202x1 mais 0,79 vezes x3, que é menos 1,64. Isso aqui dá 6. Então, eu tiro que 202x1 dá 7,2956. Então, o meu x1 dá 3,61. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha estrutura original, minha estrutura do sistema principal e vou substituir x2 igual a 0, x1 igual a 361. Então, deixa eu pegar ela aqui. Vou pegar essa estrutura aqui. Sistema principal. Aí no lugar do x1 eu vou colocar 3,61. O x2 ele vale 0, então posso eliminar, nem vou desenhar. E o x3 ele é menos 1,64, ou seja, eu vou inverter o sentido. Aqui estava anti-horário, eu vou colocar o horário valendo 1,64. E aqui estava horário, então vou colocar anti-horário valendo 1,64. E aí, então, eu vou fazer os diagramas dessa estrutura do sistema principal com esses hiperestáticos que eu acabei de achar. Essa vai ser a parte 3 do vídeo, tá bom?